Se vocês puderem, abra a câmera aí para a gente ver vocês, que a gente não acha que a gente está falando para... E aí, Duque, beleza? Prazer, Vinícius. Então você está sem áudio aí. Pronto, resolvido. Carol, prazer, tudo bem? Também está sem áudio, Carol. Oi, prazer, boa noite, tudo bem? Prazer, boa noite. Jonathan, abre aí também. Eu vou abrir, só deixa eu ficar mais apresentável, já volto. Tá bom. Então, gente, essa é a aula de apresentação do nosso curso, né? Que é Editando a Imagem no Audiovisual. O nosso curso ele tem como característica que ele além de eu, são mais 3 professores, e a gente tem uma vontade de preparar vocês para o mercado, mas ao mesmo tempo também sem perder essa vontade de falar um pouco mais de teoria, né? Então a gente dividiu de uma maneira em que vocês tenham essa experiência, principalmente com o Lohan, e a Raquel também, né? Do software em si, que aqui que a gente vai aplicar é o DaVinci Resolve, mas que vocês também tenham comigo e com a Tainá essa experiência da teoria e principalmente de pensar a montagem de uma maneira não tão óbvia, né? Assim, porque eu trabalho com montagem há mais de 20 anos e, assim, eu percebi durante minha carreira, né, que as pessoas, elas até, vamos dizer, elas sabem operar um software, mas elas chegam muito com uma tendência a ir para o básico, né? Assim, é como se fosse assim, juntar duas coisas que se parecem muito, assim. Porque vamos ser bem simplistas e falar que montar é você escolher bem e juntar bem, né? Então as pessoas vêm com uma tendência muito fácil de pegar uma coisa que é facilmente juntável com outra. E aqui nesse curso, a gente tenta mostrar que a montagem ela pode ser um exercício também de elaboração e que quanto mais você se aprofundar nessa elaboração, mais interessante vai ficar. Se você pegar uma coisa, um elemento que não necessariamente tem a ver com outro e conseguir fazer essa junção. Então, por isso até que essa minha aula que eu dou, que eu chamo de montagem não normativa, é porque ela se baseia muito nisso, de pegar elementos que não necessariamente não se unem fácil e fazer com que eles se unam de uma maneira que ajude a narrativa. Não de uma maneira completamente maluca, mas de uma maneira que ajude a contar uma história, né? E é um processo que a gente já está juntos aqui nesse curso há um tempo, é um processo que eu vejo que vem despertando principalmente o interesse, porque não é, claro, com uma aula que vocês vão, né, aprender e pensar sobre isso, mas analisar e pensar isso vocês trazer isso para vocês e vocês começarem a ver filmes pensando dessa maneira e lerem livros pensando dessa maneira, vocês vão ver que as narrativas elas podem ficar muito mais interessantes, né? E mais desafiadoras também. Porque o básico da montagem seria assim, vamos dizer, tem uma pessoa que vai atravessar uma rua, aí você bota ela chegando no outro lado da rua, né? Mas se no meio dessa travessia você joga uma outra imagem que vai ter uma representação ao longo da estrutura narrativa como um todo, que pode ser um sonho, pode ser até um devaneio dessa pessoa, ou pode ser uma lembrança, né? Aí as coisas já começam a ficar mais interessantes. E às vezes, dentro de um material bruto, como um todo, você pode ter muitos elementos que não são ligáveis, mas que você, quando analisar e conhecer bem esse material bruto, vamos dizer que eu tenho um filme que ele tem um material bruto de 8 horas, para fazer um filme de 15 minutos. Eu vou ter ali muitas possibilidades, né? Porque eu tenho um material bruto de 8 horas, até coisas mal filmadas, né? Até coisas consideradas com defeito, para usar nessa montagem. Agora, se eu olhar com um olhar assim, só analítico, de perfeição, do que junta com o que, as coisas são relativamente simples, né? Porque tem poucas coisas ali para se juntarem. Agora, se eu pego e invento, crio essas conexões,
as coisas começam a ficar mais desafiadoras. Então, assim, esse curso, além de ensinar o software, ele vai ensinar a pensar a montagem também como uma experiência de pensar conexões não prováveis. Assim, eu acho que a nossa diferença aqui é essa, de estimular vocês a pensarem sobre isso. De que o cinema e a montagem foram evoluindo muito com a história através dessas conexões improváveis. Porque as conexões prováveis, elas existem até hoje, claro, né? Tem uma vertente que defende, por exemplo, que a montagem ela tem que ser invisível. Alguns filmes, tudo bem, tem que ser mesmo, porque são filmes mais comerciais, que tem ali uma lógica em que quanto menos o espectador perceber que aquele filme foi montado, melhor. Mas agora, nem todos os filmes. Tem filmes que, se a montagem ela tem uma dinâmica em que ela interfere na narrativa, ela cria outra camada para essa narrativa, né? Ela faz com que o espectador monte na cabeça dele. Isso que é o interessante. Você não está mostrando tudo para o espectador, mas o espectador está, de certa forma, tendo que te ajudar nessa montagem. Não é só o que está na tela. E às vezes não é só assim um plano seguido de outro plano que vai fazer uma conexão. Às vezes você fez uma montagem de uma sequência e lá na frente você vai ter uma coisa que vai ajudar aquela montagem daquela sequência de lá. Então, uma música também, por exemplo, ela pode terminar essa música numa sequência e reverberar para o resto do filme. Aquilo vem à tona. E você sai... E geralmente esse tipo de filme é o filme que você sai ainda sob influência dele. É um filme que você sai pensando e remontando ele na sua cabeça. Tem vários filmes, até comerciais, não estou dizendo que tem que ser filme assim de arte nem nada, até série hoje em dia, né? Umas séries melhores assim, você sai com teorias. O que são essas teorias, né? Que você sai pensando, pô, mas aquilo ali tem a ver com aquilo lá. Não foi dito, mas eu acho que tem a ver. Ou seja, você continua montando na sua cabeça, como se fosse uma investigação, vamos dizer assim. Você continua juntando pedaços. E esse tipo de montagem pode ser usado de uma maneira muito interessante, se você se abrir para ela, né? Assim, porque quando a coisa é muito comercial e mastiga tudo muito para o espectador, a tendência é o filme ser esquecido imediatamente. Você viu o filme, você saiu do filme e parece que você não viu nada. Tem filmes que eu vejo e passa uma semana eu já nem lembro mais sobre o que é o filme. Porque aquilo não ficou na minha cabeça, não me estimulou a ficar na minha cabeça. E aí, quando eu chamo isso daí de montagem não normativa, não é que seja assim, uma montagem absurda, louca, surrealista, dadaísta, não é isso. Mas é uma montagem que ela estimula você a continuar. E aquilo provavelmente você pode até passar alguns anos que você ainda vai lembrar. Não, aquele filme dali tem umas coisas. Você pode nem lembrar do enredo do filme, mas você vai lembrar, não, aquele filme ele tem umas coisas interessantes que me fizeram pensar muito sobre a estrutura, por que a estrutura é assim, como é que isso começa de uma forma e vai se desenrolando. Até uma construção de um personagem, né? Que a gente, quando fala em montagem, a gente pensa assim, estamos montando cenas, né? Estamos montando o quê? Primeiro takes para montarem cenas, depois essas cenas vão se unindo para montarem o filme como um todo. Mas não só isso, né? Às vezes eu posso criar um personagem que ele foi construído no roteiro de uma maneira, com a montagem eu posso fazer com que essa construção vá acontecer de uma maneira mais gradativa, menos explícita, né? Porque muitos filmes chegam para você na montagem, principalmente documentários, que documentários eles têm um roteiro, mas eles não têm um roteiro tão amarrado. E você vai tendo que descobrir ali a estrutura narrativa daquele filme, daquele documentário, né? Quando eu falo filme e documentário, assim, não é que estou separando que documentário não é filme, não é isso. Mas é porque, assim, ficção já tem um roteiro, por mais que você tenha a possibilidade de mexer nele, ele já tem um roteiro mais estruturado, né? Que foi escrito e pensado pelos roteiristas. Agora, o documentário, por mais que ele tenha um roteiro estruturado, você não vai conseguir seguir igual, porque quando a pessoa vai filmar, a realidade se apresenta de uma forma que
às vezes você perde o controle, né? E se o diretor ele tá percebendo que tem coisas mais interessantes ali, ele vai mudar. E aí não tem como você querer editar exatamente como está previsto naquele roteiro. Mas até na ficção acontecem coisas que você previu, o ator vai fazer isso, vai falar aquilo, vai fazer aquilo outro, mas aí no dia ele não falou bem, a cena não funcionou, uma cena caiu, e aí você vai ter que tampar buraco, aí você vai ter que amenizar uma má atuação ali do ator, né? E aí você vai ter que começar a remontar até, às vezes, a personalidade do ator. Do ator, não, desculpa, do personagem, né? Porque, assim, você pode prever, não, meu filme, esse ator, ele é um cara sério, sei lá o quê e tudo, mas é quando você filma, você vê que o ator não conseguiu chegar lá naquele lugar que você queria, que ele tá canastrando, que tem coisas... Aí você vai fazer o quê? Deixa assim mesmo, que se foda, não, mais ou menos, né? Se um diretor for bom, ele vai falar, não, peraí, vamos tentar encaixar esse jeito que ele tá fazendo dessa canastrice como se fosse uma característica dele como pessoa, né? Você usa isso a seu favor também, em vez de achar que, caramba, já era, vai ficar uma porcaria esse filme. Aí você quebra a cabeça para entender como é que isso vai solucionar aquele problema. Um exemplo clássico, né, que muita gente cita, que é um filme que eu particularmente nem gosto muito, que é aquele Tropa de Elite. Ele foi filmado todo pensando que o personagem principal era o policial lá, que era sem ser o Wagner Moura, outro policial. Ele que era o personagem principal. Só que aí eles montaram o filme dessa maneira e passaram. É normal isso, né? Você monta um filme e mostra para pessoas que você confie, para as pessoas te darem retorno, falarem se estão gostando ou não. Tem gente que mostra para mais gente, tem gente que mostra só para pouca gente. E aí falaram, pô, o filme é bom, mas só fica bom lá pro minuto 15, que é quando o Wagner Moura entra. Aí eles viram que o filme não estava se sustentando daquela maneira. Aí que eles tiveram a ideia de fazer todo aquele off do Wagner Moura, porque não tinha off nenhum dele contando a história. E remontaram tudo com o Wagner Moura como o personagem principal. Ou seja, até um filme que era um filme, vamos dizer assim, comercial, se a gente poder chamar o Tropa de Elite como um filme comercial, foi pensado, estruturado, com dinheiro. Teve um momento na montagem que teve que se refazer a ideia, né? A ideia era uma e na montagem teve que ir para outro lugar. Porque você também, se você insistir numa... não é... É assim porque eu quero que seja assim, foi assim que eu planejei, às vezes não vai dar certo. Então, quando eu falo disso de uma montagem que ela seja não normativa, não é mais por ela não seguir um padrão de uma normalidade a qualquer custo. Assim. Ela tem que entender as possibilidades do material dela e tem que, às vezes, usar muito do que o que o espectador pode te dar. E também acreditar no espectador. Não achar que o espectador ele tem que ser sempre guiado e que tudo tem que ser muito claro para esse espectador, que faz parte da montagem também. Isso é uma coisa que eu insisto muito, é que faz parte também na montagem deixar espaços para o espectador. É como se a gente fizesse um quebra-cabeça, em que a gente deixa algumas peças faltando, mas é óbvio que se a gente olha um quebra-cabeça com algumas peças faltando, na nossa cabeça a gente consegue criar as peças que estão faltando, não é? Porque assim, é um quebra-cabeça, a gente sabe qual é a imagem. Então, num filme também é assim. Às vezes, deixar umas peças faltando, uns espaços, é mais interessante do que deixar tudo na tua cara, assim, explícito o que é. Porque aí você vai imaginando e esse imaginar cria uma conexão maior. Entendeu? E alguns filmes te dão mais liberdade de fazer isso e de experimentar mais com isso. Como vocês estão entrando para uma turma que é uma turma que vai dar a possibilidade de vocês de realizarem um projeto, né? Vocês vão pegar um material e vão editar de um outro aluno. Aqui é o momento da experimentação, né? Já que vocês não vão ter um comprometimento assim com o mercado de entregar de uma maneira que o mercado quer. Aqui vocês vão poder experimentar. Não vão precisar ficar seguindo uma lógica só porque é obrigado por um canal de televisão ou por um produtor.
vocês vão ter uma possibilidade de experimentar. Então, assim, a gente estimula muito que todo mundo que faz esse curso da edição, principalmente, experimente. Mesmo que o material que chegue para vocês seja mais duro, porque vai ser filmado lá pelos alunos de direção, que vocês experimentem com esse material. Tentem chegar nos lugares que nem o diretor pensou, sabe? Que às vezes tudo bem, você vai ter que ter o diálogo com o diretor, mas às vezes você pode mostrar para ele caminhos que ele nem percebeu. Isso acontece até profissionalmente falando, né? É muito difícil um diretor que queira que você só faça o que ele quer, exatamente assim. Pode até existir, mas assim, o diretor, quando ele escolhe o editor, ele escolhe porque ele acha que essa pessoa vai acrescentar alguma coisa. Se ele quisesse alguém para fazer exatamente o que ele quer, ele aprendia lá mexendo no software e fazia, né? Mas geralmente, eu já vi diretor que edita, né? Até essas pessoas eles pedem ajuda, porque assim, tem coisas que você não vê quando está muito de dentro, sabe? Principalmente quando você foi lá, filmou, quando você participou da criação do roteiro. Você tem uma cabeça que quem está de fora vai conseguir olhar coisas que você não olha. A mesma coisa quando você está fazendo uma análise, né? Fazendo terapia. Você, dentro de você, lá, você acha que você está, né? Sou bem analisado, sei bastante coisa. Afinal de contas, eu estou dentro de mim 24 horas. Mas quando você vai falando suas coisas lá na análise, as pessoas, né, o terapeuta, ele vai escutando e vai interpretando coisas que você está dizendo de outra maneira. Coisas que você interpreta de uma maneira, às vezes você simplifica sobre você mesmo, aquele terapeuta vai estar olhando e vai interpretar. Você pode até nem concordar com a interpretação dele, mas ele vai te apontar de outra maneira. Então, eu acho que o papel do montador, apesar das pessoas acharem que é muito técnico, né? E eu acho que o mercado estimula um pouco também as pessoas, principalmente que são de fora da área, acharem que a gente é um técnico, assim, sabe? Que a gente está fazendo um trabalho técnico. A gente vai muito mais, assim, né? Principalmente quando é um filme que te dá a possibilidade. A gente pode, inclusive, pegar coisas que nem estão filmadas e criar em cima delas. Pegar material de arquivo, misturar. E eu acho que tudo bem. Quando você consegue dialogar bem com o diretor, com o roteirista, com o fotógrafo, é ótimo. Mas nem sempre vai ser essa harmonia, né? Mas também não estou dizendo que o montador ele sabe mais que todo mundo, não é isso? Mas assim, às vezes o montador ele tem que defender o lado, a opinião dele. Ele tem que ter uma tese sobre o que ele está fazendo. Não basta ele fazer, vou fazer isso aqui porque é maneiro, legal. Não é assim também. Ele tem que entender muito bem do material que ele tem para defender uma tese de que aquilo que ele está fazendo vai acrescentar muito a narrativa do filme. Por mais que seja uma cena em que esteja mal filmada, que às vezes tem isso também dentro da montagem, né? Você está com assim, alguns takes, vamos dizer, tá com 6 takes. E aí o fotógrafo fez um que ele acha que é o melhor, que é o mais bonito. Aí o roteirista diz que um tá melhor porque é o que os atores estão falando melhor os textos. Aí o diretor diz que um é o melhor porque tem a melhor movimentação de câmera. Mas aí você vai olhar e vai falar assim, caralho, mas para funcionar aqui dentro dessa estrutura narrativa, às vezes o que está mais feio, mais mal filmado, os atores estão até um pouco pior, é o que funciona. A escolha não é tão simples assim, sabe? Não é uma escolha pela perfeição. Às vezes a escolha é pela imperfeição até. Isso é louco na montagem. Porque a gente acha que é assim, não, a gente vai escolher sempre o melhor, vai escolher sempre o que tá mais bem feitinho, o que tá mais bonitinho, e não é. Isso eu te falo que muitas vezes eu já tenho, geralmente a gente faz um primeiro corte tentando fazer tudo, né, da melhor maneira possível ali. Aí a gente vê um filme sem alma, um filme que não tem alma. Por que esse filme não tem alma? Aí a gente tem que descobrir, né? A gente vai atrás. E aí a gente às vezes vai vendo que não, tá faltando realmente essa espontaneidade, essa coisa que torna as coisas mais naturais, mais estranhas, não sei. E aí você tem que ir fazendo esses testes.
Eu acho que esse é o grande desafio da montagem, sabe? É você entender que não é só pegar e simplesmente juntar duas coisas boas ou duas coisas que se parecem. É você juntar, mas sabendo que você pode criar outras linhas, né? É porque no nosso programa de montagem tem a timeline, né? Que no final fica só uma linha assim, né, de montagem. É como se você tivesse na sua cabeça várias possibilidades de timeline e você vai entendendo assim como você vai mesclar isso. Pelo menos eu gosto muito de fazer isso, assim, sempre pensar como se tivessem camadas e o que essas camadas estão representando. E às vezes essas camadas se cruzam, sabe? E agora eu queria que o Lohan falasse primeiro, depois a Raquel, sobre essa parte também do Resolve e como é que vai ser o nosso planejamento em relação a isso. A minha parte é a parte mais fácil, porque a parte de pensar que é o difícil. A parte de executar o que o Vinícius e a Tainá vão propor é a parte que pega mesmo na montagem. Porque na parte do que a gente vai aprender, a parte técnica, não que ela seja mais simples, é porque ela é mais receitinha de bolo. A gente vai escolher o DaVinci Resolve não por uma questão institucional, é só por uma questão de acessibilidade, porque ele tem uma versão gratuita hiper suficiente para a gente poder trabalhar. Mas uma coisa que eu sempre estabeleci é que a gente vai falar sobre como uma abordagem que o mercado tem. Todas as técnicas que eu vou ensinar, como que se organiza o material, não é uma coisa presa ao DaVinci Resolve. Quem trabalha com Adobe Premiere, com Media Composer, com outro software, CapCut, trabalham em cima das mesmas bases. Então, quando a gente trabalha assim, vamos aprender o DaVinci Resolve, não é porque ele é melhor ou pior de alguma coisa, só porque a gente tem um compromisso com a acessibilidade, aí a gente tem alunos que às vezes não têm condições de pagar uma assinatura desses programas, e o DaVinci ele dá para a gente uma ferramenta gratuita sensacional assim, para a gente poder trabalhar. Mas a base por trás de todos os programas é igual. Então, o que a gente ensina são os processos que a gente tem de organização, de fluxo de trabalho, de entender como que funciona um codec, um frame rate, uma janela, que são padrões universais. Não é um padrão do DaVinci Resolve, não é um padrão de Adobe Premiere, é um padrão que você vai aprender aqui em um software, mas se amanhã você for chamado para trabalhar em um projeto que vai usar Adobe Premiere, beleza, vamos embora, a gente sabe editar. O importante é que a gente entende como que os fluxos funcionam, o que é que aonde que você aplica, como é que você organiza, pô, chegou o material, como é que eu organizo esse material? Eu vou fazer uma diária por timeline, eu vou fazer uma timeline por diária, eu vou fazer uma timeline por cena. Como o Vinícius falou, a gente trabalha com um esquema que é meio que um conjunto de cursos na ABC. Então, durante o processo que a gente estiver nas aulas da edição, em paralelo, o pessoal de roteiro, direção, câmera, eles também estão com cursos abertos e eles vão executar a criação de um curta-metragem. Vai chegar no momento onde que vai ser feito lá na ABC uma diária ou 2 diárias da captação desse curta-metragem, que vai ser feito pelos alunos de roteiro, dirigido pelos alunos de direção, fotografia dos alunos de fotografia. E esse material vai chegar para quem? Para os alunos de montagem, que vai ser essa turma que vai fechar. Então, o legal da ABC é que ela tem esse ciclo onde que no final vocês vão trabalhar com um projeto, sim, de verdade, um projeto que vai ter um roteiro. Esse roteiro pode ser um roteiro maravilhoso, pode ser um roteiro não maravilhoso. A gente vai ter atuação. Essa atuação pode ser maravilhosa, pode não ser maravilhosa. Mas essa é a dificuldade que a gente encontra no mercado de trabalho. Então, a gente vai pegar esse material e, a partir dele, a gente vai aprender a como fazer as decoupagens, como organizar as cenas, como preparar o material para uma edição e, como o Vinícius e a Tainá vão falar, como pensar esse material de uma forma não tão linear. Se a pessoa falou ABC e a outra falou CDE, precisa colocar essa sequência certinha, uma do lado da outra, precisa seguir o roteiro tão certinho. Como a gente está num método de ensino, todo esse fluxo de conversa ele é mais flexível. Se chegar, vou olhar para o curta e falar, poxa, esse curta aqui fica bem melhor se o curta começar pelo fim e depois colocar no início. Existe uma liberdade para fazer essa troca e até a gente estimula que seja feito isso para não fazer a receita de bolo. Poxa, essa aqui é a primeira cena, essa aqui é a segunda cena, essa aqui é a terceira cena. Eu vou ensinar vocês como vocês pegam ali dentro do programa e botam no lugar.
o Vinícius vai ensinar como que vocês pensam na ordem de execução dessas cenas. Então, esse curso da ABC, eu acho que ele é bastante completo, porque a gente tem essas duas grandes áreas, assim, digamos, que é a parte do criativo e a parte do técnico. Elas se entrelaçam, e aí, como você tem a capacidade de saber executar dentro do programa como que as coisas funcionam, você sabe, poxa, eu tive uma ideia aqui, eu vou trocar essa cena de lugar, como é que eu faço aqui de jeito fácil? Como é que eu experimento? Como é que eu vou trocando? E sempre pautado no que a gente trabalha no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto para fora, um projeto de verdade, como que a gente recebe material? O material vem padronizado? Não vem padronizado? Todo mundo fala a mesma coisa? Todo mundo chama das mesmas coisas? A gente vai descobrir que não. E aí a ideia é a gente mostrar para vocês como que são as bases para que vocês entendam e até consigam propor para a produção que vocês forem trabalhar como que eles se organizam melhor. Porque tem muita produção que bota na mão do editor e fala, cara, me entrega pronto. E aí você fala, tá bom, mas para eu te entregar pronto, a gente precisa ter uma certa organização, um certo fluxo de mídia aqui, que vocês entendendo como que a engrenagem toda funciona, aonde que o assistente entra, aonde que a montagem entra, como que funciona a finalização, vocês vão conseguir executar de forma assim bem prática a parte de montagem. Então, eu vou ensinar para vocês toda essa parte de DaVinci Resolve, como é que esses fluxos audiovisuais funcionam, e a Raquel, que vai falar daqui a pouco, vai ensinar para vocês como é que funciona uma parte muito essencial, que é a parte da assistência de montagem. Então, Raquel? Eu vou dar aula de assistência, que assim, acho que o caminho também para quem está começando a editar é você começar como assistente também, né? E é, tipo, muito importante também, eu acho que até como editor também, assim, você saber coisa de assistência, assim, porque você exige muito de você entender a organização que o projeto precisa, tipo, você entender o material e a organização que esse material está precisando, e você entender também, tipo, o que o editor que vai pegar esse material vai precisar também. Então, assim, você tem que meio que ir facilitando, assim, a forma que a pessoa que vai editar vai pegar esse material. Porque, assim, até uma coisa que eu já fiz, assim, é de você também dar uma pirada no material, organizar demais, e, na verdade, quando você dá para o editor, ele só, tipo assim, bom, estou num labirinto, não entendi nada, não consigo trabalhar. Isso também acontece, assim, acontece também, assim, um excesso de pensar demais. Mas eu acho que é uma coisa também que a gente acaba pegando com o tempo, né? Porque é uma coisa mais... É um processo, acho que um pouco mais burocrático, assim, né? Não burocrático, mas eu acho que mais metódico, né? De fluxo de trabalho. Mas é uma coisa também que eu acho que você tem que... Uma coisa que você vai pegando com o tempo de entendendo que lendo boletim, lendo o roteiro, lendo boletim, vendo o material, você também entender coisas assim, até mudanças assim do que você tem de material mesmo para organizar aquilo. Tipo, eu tô com material, né, que tem cena que caiu e não tem no boletim, e aí também tá escrito que não foi emitido no roteiro, e aí tem que ficar indo falar com o logger, porque o assistente meio que tem essa função também, de tipo assim, deu um problema aqui nesse material, ok, vamos descobrir o que está acontecendo, o que está faltando isso, caiu, não caiu, o que é? E aí, às vezes é uma coisa de detetive também, mas, enfim, tem essa... É uma coisa de organização, né? Mas aproveitando que a Raquel está falando isso, é porque tudo isso que eu estou falando de experimentação, você primeiro tem que ter um método muito grande, né, Raquel? É um método, assim, de organização muito grande, não é tipo assim, oba-oba, assim, vamos experimentar, vamos começar. Porque, assim, se você não tiver um projeto muito bem organizado, onde você não sabe exatamente onde estão as coisas que você precisa, você não... É como se você tivesse, né,
usando de novo a imagem do quebra-cabeça. Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, o que a gente faz? A gente primeiro vai separando as pontas, não é isso? E vai organizando em grupinhos para ir montando, e aí as partes mais escuras. Então, assim, o assistente ele tem esse papel muito importante de organização para deixar e geralmente é um diálogo muito, muito forte entre o assistente e o editor, porque não é todo projeto que vai ser organizado de uma maneira igual, né? Então, o editor vai falar, às vezes, não, vamos organizar isso dessa forma, principalmente, às vezes, um documentário vai exigir uma organização muito diferente de um longa de ficção, né? Porque o longa de ficção, ele tem as ceninhas ali separadas e tudo, mas um documentário, você vai, às vezes, tem que... Vamos dividir como? Vamos dividir por tema. A Raquel e eu acabamos de fazer um trabalho juntos, que a Raquel fez a minha assistência de um documentário. Aí a gente separou por temas, né, Raquel? Não, primeiro por personagens, depois Personagem, por tema, diária. diária. Tipo, Primeiro por diária, né? Foi isso? Aí depois é. por personagem, depois por tema. Então, foi assim, criando primeiro um grupo maior, depois um menor, até chegar num momento em que a Raquel mesmo preparou uma espécie de um copy. No caso, E aqui travou tudo. Para mim, deu uma travada no Vinícius também. Clássico. É. Se não tem uma travada, não é um call. Não. São as duas regras. Uma pessoa travou e uma pessoa vai falar com o microfone fechado. É. Mas, Eu acho que o Vinícius está tentando voltar. Ou não. Ou não sei. Talvez ele ainda possa estar falando e não percebeu que tá travando. Enquanto ele não volta, eu vou pegar a fala dele, que ele vai falar. Mas aí uma coisa que é legal da gente saber também é que a gente vai passar os alunos vão passar pelos dois processos. Um curta eles vão fazer a montagem e o outro curta eles vão fazer assistência. Então, as duas áreas elas vão ser exploradas nas suas devidas atribuições. Então, vai ter o primeiro curta, digamos o Duque, que está aqui com a gente. Duque, 1 hora você vai pegar a assistência do curta. Entregou a assistência, e o outro curta que você vai trabalhar, que você vai receber o material, você vai fazer a montagem e vai receber o material de uma assistência de um outro aluno. Então, vocês trabalham sempre nessas duas áreas para vocês terem a vivência de cada área. Porque tem gente que se identifica mais com assistência, eu particularmente me identifico mais com assistência, e tem gente que se identifica mais com a montagem. Então, é bom vocês terem essa experiência, essa vivência, para vocês entenderem qual área vocês se identificam mais. E aí o Vinícius está de volta aí. Na verdade, eu estava só falando desse processo com a Raquel, né? Que a gente foi fazendo em etapas, né? Como a Raquel estava falando. Primeiro foi diária, aí depois a gente passou para os personagens, para os temas, e por último a Raquel fez um copião, que a gente chama, né? Que é uma estrutura enorme ali, que nesse caso foi até... Tinha muito tempo, porque eram 2 timelines, né? Acho que eram 16 horas. Foram 15 horas. Foram 2, né? Um de 19 e outro de 15. Viu, então? Ela pegou para mim, estruturou, não montou, né? Mas botou numa ordem, assim. É como se ela tivesse limitado o meu material bruto, que é muito importante isso também. Em vez de eu ficar tendo que ver todo o material bruto, ela falou assim, ó, essa timeline aqui de 16 horas, era isso, cara? Tanta coisa assim. 15. Lembra? Essa aqui de 15 horas, essa aqui de não sei quantas horas, vocês com essas 2 timelines juntas, tu já se vira aí. Ou seja, ou quer coisa mais importante que isso? Porque se eu fosse ver todo o material bruto ali, seria uma maluquice, né? Assim, dentro da quantidade de coisa que tinha no filme. E aí o meu trabalho foi muito agilizado, né? Porque mesmo sendo ainda uma quantidade de horas muito grande, eu já tinha uma maneira de pensar ali, né? E de sair mexendo naquele material. Porque eu estou dando esse exemplo de documentário que eu trabalho mais com documentário. Então, assim, em documentário, geralmente, é uma coisa interessante no audiovisual. Eu já editei ficção também, mas documentário é muito mais trabalhoso. E não sei porque é menos valorizado, assim, mas menos valorizado que eu quero dizer. O editor de documentário geralmente ganha menos que o editor de ficção. É engraçado isso, né?
mas o mercado deve ter sua lógica. Mas assim, com certeza, quando você pega um documentário, você pode saber que se você for montar aquilo de uma maneira assim, direita, vamos dizer assim, vai demorar um tempo. Não é assim, tipo, vou montar em 8 semanas. Geralmente um produtor vai falar que tu vai montar em 8 semanas, mas você sabe que não é assim, sabe? Então a Raquel estava falando que a parte dela é técnica, é burocrática, mas não é bem assim. Porque tem uma coisa de um olhar, né? Vamos dizer assim, que o assistente ele faz é quase como se ele fizesse uma peneiragem também. Não que você não possa voltar ao material que o assistente não selecionou, claro. Às vezes você precisa voltar, né? Normal. Que às vezes uma cena que o assistente não deu muito valor, ali na estrutura cresceu o valor. Aí você precisa ir lá atrás. E às vezes o assistente fez uma coisa, fala, isso aqui é muito bom. E aí você vê, pode ser até muito bom, mas para a estrutura narrativa do filme como um todo, aquilo dali nem entra, né? Então, eu acho que o papel do assistente ele é muito importante por isso também. Ele tem que ter um diálogo muito bom na verdade, o assistente, principalmente dando exemplo de documentário mais, porque é o que eu mais faço, né? Eu acho que o assistente ele tem que conhecer muito também da história do que a gente está contando, né? Nesse nosso caso aí, a Raquel nem conhecia o personagem e no final, você hoje em dia já conhece praticamente mais até do que eu. Eu acho que eu só não lembro o nome do neto dele, mas a família inteira do Alceu eu conheço. Tá vendo? Olha lá. E eu acho isso muito legal, assim, como processo, sabe? Porque, assim, eu acho que tem gente que gosta de ser assistente e eu não vejo que o assistente de montagem ele é uma etapa para você virar montador. Às vezes a pessoa que gosta de ser assistente e consegue e assim vai se aprofundar nesse lugar e vai virar um puta assistente. Tem assistente que ganha mais que montador. Se é por dinheiro, não é isso. Eu acho que tem uma ilusão assim também de falar assim, pô, por exemplo, assistente de câmera. Tem gente que vive a vida inteira como assistente de câmera e não quer ser fotógrafo. Mas na montagem a gente tem uma certa. Ah, não, a pessoa quer sempre ser montador. Mas não é bem assim. Às vezes a pessoa não se interessa tanto, prefere fazer esse trabalho mais, né? E não acho nada ruim, assim. Pelo contrário, assim. É fundamental, né? Mas fala mais, Raquel, desse processo que você estava falando. Só te interrompi. Não, tipo, a assistência ela acaba sendo uma coisa que você tem que ser metódico, mas você também tem que entender umas sutilezas do material, né? E também não necessariamente esse material que talvez você tenha entendido alguma coisa, é isso, né? Às vezes você fez uma seleção para o editor que ele, na verdade, vai precisar de uma outra parada que você não pensou. Mas é porque, assim, eu acho que todas as etapas, eu acho que do cinema, assim, quando você vai fazendo, ele meio que vai mudando, né? Porque a coisa vai nascendo e não. A gente só tem a ideia daquilo, né? Quando ela vai nascendo, ela vai perdendo o controle. Não perdendo o controle, mas é uma coisa que está além do que a gente tem como expectativa. Tipo, de uma ideia fechada na nossa cabeça, né? Mas, enfim, voltando mais, acho que para coisa de. Acho que da coisa metódica do assistente é porque é uma função, assim, muito de organização também e de. Eu não sei. Você tem que ser uma pessoa, pelo menos eletronicamente, muito organizada, assim, para você conseguir fazer uma assistência, né? Porque não tem nada pior, assim, do que você pegar um material e tá tudo bagunçado. E aí essa organização vai, assim, de diária, você prestar atenção em rolo, ler boletim de continuidade, e tudo isso a gente vai ter no curso, né? Com o curta que vai ser filmado e que a gente depois vai pegar para organizar e também para editar. A própria escola, a galera que vai estar no dia da produção, eles fazem um boletim, então a gente tem um boletim de continuidade que a gente lê, o boletim de som também, que a gente vê se deu algum problema, algum pipoco na hora. E aí o assistente
o aluno que for fazer essa assistência, ele vai sempre estar trabalhando com esses documentos, né, que vêm do dia da filmagem, com a boletim de continuidade. E a própria coisa de organização também, de você fazer o sync do som com a câmera, fazer a limpeza, que também depende muito da pessoa que for editar. Tem gente que gosta do material limpo, tem gente que não gosta do material limpo, prefere ter tudo, né? Tipo, desde antes da claquete até depois do corta. Isso tudo é uma coisa que depende, né? É meio chato, né? Mas é porque sempre acaba sendo essa coisa de depende. Mas é porque meio que depende. E, enfim, o curso da ABC a gente meio que tenta pensar todas as etapas, assim, pelo menos da edição, né? Aqui, assim, desde de você ter noção de montagem, de programa e também de organização. Assim, um processo completo mesmo, né? Raquel, é isso aí mesmo que você falou. O depende não é uma coisa ruim. É que o mercado ele funciona de forma variada. Tem lugar que é de um jeito, tem lugar que é de outro jeito. Então, se a gente ensinasse, tipo, só funciona assim, a gente estaria limitando para uma realidade que não é uma realidade do mercado. É só falar que eu vou ter que sair aqui para entrar no link do outro call aqui da ABC, que é dos curtas do pessoal que fez da última turma, que agora eles estão apresentando curta. Então, eu vou entrar no link lá para dar o feedback para eles e aí espero que eu veja vocês nessa turma aí que vai abrir. E qualquer coisa, só entrar em contato comigo, beleza? É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. E aí a gente queria saber agora de vocês... pode ir, Lohan, valeu. A gente queria saber de vocês se tem alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês querem saber mais alguma coisa. Podem falar, fiquem à vontade. Vocês dois estão sem microfone. O microfone. Foi agora. Foi. Agora foi uma call. Quais programas você usa para você organizar suas pastas? Como você recebe esse material do Logger? O Logger tem alguma organização? Cada Logger faz uma organização diferente? Ou você pega e organiza em cada pasta e programa você faz isso? Ou é direto no... O Bruto vem já organizado, pelo menos com diária do proxy, né? E de som. E aí a gente vai fazer a organização dentro do DaVinci, ou do Premiere, ou do Avid. Mas, tipo, sei lá, dentro dos arquivos mesmo do HD que você recebe, tipo, é uma organização que já vem do Logger. E aí a gente meio que, como uma organização inicial, a gente pega a hierarquia que o Logger fez. Mas aí depende também de, tipo, que geralmente vem por diária. Mas aí, vendo os boletins, às vezes, quando você vai criando as timelines, fazendo sync e tal, aí você já começa a talvez dividir por cena, e aí você, sei lá, cria umas pastinhas para off da cena tal. Mas geralmente é o diária. material bruto você salva, sempre é guardado num lugar seguro, sempre que você precisa, você vai lá e busca, né? Fica geralmente tudo no seu HD. Na verdade, assim, que a Raquel falou que o Logger, às vezes, ele já gera o que a Raquel falou, proxy, que às vezes vocês não conhecem, mas isso é uma versão, a versão, vamos dizer, o filme foi filmado em 6K, né? Num formato. Aí proxy seria um arquivo mais leve, geralmente formatado para um Full HD, para você poder editar em qualquer programa de edição sem ficar travando, sem você precisar ter um processador muito bom. Até se você tem um processador muito bom, se você for editar num 6K, vai travar, assim, porque não é necessário isso. Então, às vezes, o Logger já vai... Tem câmeras que já geram o arquivo em alta, o 6K, né? E o arquivo em baixa, assim, para editar. Mas tem vezes também, né, Raquel, que a gente não pode esquecer, que vem só o arquivo em alta e aí tem que fazer a conversão na própria ilha, né? O assistente faz essa conversão. Que faz a conversão, através de outro programa, no caso... Fala um pouco sobre isso aí, que é importante. Pode ser o MIDI encoder, pode ser
tem N programas assim que você pode fazer proxy. Pode ser um shutter encoder, pode ser um mid encoder, pode ser a Blackmagic agora tem um negócio deles também, que é o proxy generator, só que ele te dá umas 4 opções só assim de formato e isso acaba sendo um pouco chato. Mas O mid encoder é o mais profissional e ele é ligado direto ao Premiere, que é um outro programa, o software de edição da Adobe, né? Que assim, só para explicar para vocês, nesses 20 anos aí que eu trabalho com edição, os softwares foram mudando muito. Quando eu comecei, só existia assim, basicamente, o mais profissional era o Avid, que existe até hoje, né? Mas depois entrou no mercado o Final Cut, que aí virou o Final Cut 7, né? Que aí virou a Coqueluche, que era da Apple, né? E tudo virou, e todo mundo começou a editar no Final Cut 7, mais fácil, sei lá o quê. Só que em determinado momento, que eu não lembro nem um ano agora, acho que foi quando o Steve Jobs morreu, né? Descontinuaram o Final Cut 7. E criaram um Final Cut chamado Final Cut X, Final Cut 10. Só que era totalmente diferente a lógica da montagem e a maneira de pensar a montagem era totalmente diferente, que eles queriam pegar um público que usava lá o programa de edição básico da Apple, que eu nem sei qual é, o Movie Maker, sei lá, uma coisa assim, né? Tipo o Movie Maker que tem no Windows, né? iMovie. Alguma coisa assim. Eles queriam fazer uma coisa mais fácil para esse pessoal que trabalha com internet editar mais fácil, sem precisar editar. E acabou que isso foi meio que, não sei, não entendi qual foi a lógica deles. Mas como já existia Adobe Premiere que já vinha correndo por fora, o que a Adobe Premiere fez? Ele pegou, já que eles não criaram o Final Cut 8, a Adobe Premiere mudou totalmente a lógica deles e fizeram um Premiere que era parecido com o Final Cut 7, só que era como se fosse já o Final Cut 8. E aí todo mundo que editava no Final Cut 7, e que não foi assim que não existiu o 8, correu para o Premiere. Então, hoje em dia, assim, e assim, paralelamente, a DaVinci começou com correção de cor e resolveu entrar no mercado com força, criando, além da correção de cor, esse software de edição e agora, mais recentemente, o de áudio, para ter no mesmo lugar como se fossem são 3 softwares diferentes, né? Só que um é de cor, que é o que mais... São até 4, né? Tem um de efeito, né? também. Tem de efeito, que um é o mais usado do DaVinci, na verdade, profissionalmente, é o de cor, porque eu acho que 90% das pessoas que trabalham com correção de cor trabalham no DaVinci. A edição mesmo está sendo já bastante usada, mas ainda não está tão usada quanto o Premiere, porque o Premiere acaba tendo... Eu acho que é mais por esse lado aí do pessoal que veio vindo junto com o Final Cut 7, né? As empresas estavam mais acostumadas, ficou mais emplacado no mercado. E tem o pessoal do Avid, que é o pessoal que continua, né? O pessoal das antigas, e é o pessoal também da televisão mais antigo, mas também um pessoal de Hollywood. Tem uma galera... Eu acho que Hollywood, basicamente, eles são mais do Avid, assim. Mas não que não tenham filmes internacionais que foram editados no Premiere, no DaVinci. Aquele filme que ganhou o Oscar lá, coreano, o Parasita, ele foi editado no Final Cut 7 ainda. O cara lá, depois eu descobri, o cara mostrou lá, falou que ele só editava no Final Cut 7, ele fez toda a máquina dele não atualizava e tudo, ele quis, porque quis editar no Final Cut 7. Então, quer dizer, é como o Lohan falou. Fez proxy. Se você entender que a lógica é cortar, colar, copiar, colar, a lógica da edição em si, você vai conseguir se adequar a qualquer programa. Alguns com mais facilidade, outros com menos, claro. Mas o DaVinci, ele é um programa que ele é relativamente simples, né, Raquel? Ele é um programa assim que você aprende com uma certa facilidade, não tem grandes problemas. E o Premiere também. Acho que o mais chato de aprender é o Avid, né? Acho que é o mais chato de aprender é o Avid. O resto... O Avid... eu acho que o Avid é mais intimidador. É mais porque ele tem uma outra maneira de pensar só. Tipo... Outra maneira, né? Mas não é que ele seja assim... Uma coisa que tem boa no DaVinci e no Premiere, por isso que se você aprender DaVinci vai ser muito fácil se aproximar do Premiere,
é que você pode ter seus comandos lá parecidos, né? Você pode organizar. Depois a gente pode até falar isso durante as aulas, como você, se você quiser migrar para o Premiere, a gente dá umas dicas, assim, que talvez em algum momento vocês tenham que editar no Premiere. Mas também quem sabe editar no Premiere, em algum momento alguém vai pedir para você editar no Resolve. E vice-versa, né? Então é bom começar por um, mas saber os dois, pelo menos. E aí, respondendo sua pergunta, é isso que a Raquel estava falando. Quando chega lá o Logger fez a pastinha lá com a diária e tudo, aí a Raquel vai levar lá pro Resolve lá pro programa, e ela vai fazer a organização dela, com as diárias. Aí pode até falar mais, Raquel, na sequência, botou nas diárias, o que você faz? Cria timeline? Tipo, você vai... Se for uma série de ficção, um filme de ficção, uma produção de ficção, você vai separando por cena, né? Se for uma coisa de documentário, você vai por diária e depois vai indo por tema. Você tem que ver no roteiro também. Mas eu não lembro nem qual era a pergunta inicial, gente, desculpa. Era essa, organização. Eu perguntei isso, Raquel, porque assim, são várias organizações, e vem desde o set, é muita gente organizando muita coisa. Então sempre tem uns fios soltos, né? E aí quer dizer, o Logger, para mim, ele é a base de tudo, e os boletins, né? Então, assim, se essa galera tem um padrão, se todo mundo segue, vai ser assim, por diária, cheio de você enlouquece. Então, chega no assistente, eu fico pensando se realmente acontece isso, entendeu? Dessa organização de cada produto. Geralmente é por diária, assim, quando vem do Logger, né? Porque, tipo, acaba a diária, ele já entrega um cartão e aí ele vai alimentando um HD, né? Então a gente já recebe assim. Pronto. E a base é sempre a base é sempre por diária, na verdade. Eu nunca vi. E aí depois, quando você colocar... Essa parte do Logger, eu sempre só imaginei. Para mim, isso, a parte de pós-produção sempre ficou uma área assim, um mundo onírico. Eu nunca frequentei muito pouco. Então, eu só iria entender como funciona, né? Para entender melhor. Eu acho que é mais por diária por ser uma coisa que, pela lógica do fluxo mesmo, assim, de terminou uma diária, você já coloca tudo ali. Mas no programa... E você faz a tradução para o editor. É basicamente isso. Você traduz o set para o editor. Você dá um jeito de... Eu não sei, assim, se for simplificar o jeito do que o assistente faz, você tem que facilitar a vida do editor. É meio que isso, assim. E aí é sendo uma pessoa organizada, né? Agora, na parte artística, quem faz essa tradução? É você ou é o assistente de direção ou é o diretor? Como assim? O tratamento da imagem? Desculpa, é porque cortou, eu não entendi o que você perguntou. A parte artística do produto. Quem faz você faz a tradução da parte lógica, né? Do logger, de todas as cenas. E a parte artística, tipo, tratamento de imagem, tratamento do fotógrafo, ele participa junto muito com vocês. Entendeu? Isso é uma questão. Até só, antes de responder essa sua pergunta, isso é uma boa questão, mas assim, só para quem não tem um conhecimento dentro dessa lógica, às vezes, não é porque está na ordem das diárias que vai estar na ordem das cenas, é claro. Às vezes você pode ter a cena 1 na diária 20. E, por acaso, você pode ter um pedaço da cena 1 na diária 2.
tipo uma ceninha que eles filmaram lá um dia, um rabo de coisa. Então, assim, o boletim ele é importante para você entender, é um mapa para você decifrar isso mais rápido, assim, né? Não ficar perdendo tanto tempo. Sim. Porque, às vezes, assim, uma sobra de diária lá, eles filmaram uma sequência de rua que vai entrar naquela cena lá que está lá na diária 20, né? Isso é importante só porque, às vezes, assim, a gente parece que a organização por diária fica meio engessada e às vezes, o assistente tem que correr atrás disso para organizar isso, que não é tão explícito. Assim. Em algum momento, o assistente tem que entrar em contato com a continuista, com... O boletim, mas o boletim geralmente já te dá, né, muita coisa, né, Raquel? O boletim de áudio também. Tipo, dá, mas a gente, assim, semana passada eu tava falando com o continuista e com a logger, assim, da série. E nem elas estavam entendendo direito, assim, porque era muito material também, e era tipo, sei lá, são umas 20, 25 cenas por episódio. E então era muito material, é muito diária, acho que são quase 30 diárias. Então tinha coisa que passou mesmo, e aí ainda ficaram de me retornar, assim, tem uns 3 dias que elas estão me retornando. Não sei se elas já pesquisaram ou se elas ainda estão raciocinando, não sei. Mas. Você tem minha solidariedade, Raquel. Não! Mas que às vezes até esquecem, né? Porque às vezes assim, imagina você está numa filmagem louca com 40 diárias de uma série. Aí você chega e o diretor tem uma ideia, fala assim, lembra naquele episódio lá, aquela cena 2, eu estava precisando de uma imagem aqui de Recife, de noite. Vamos aproveitar que a gente não está fazendo nada, faz aí, bota aí. Bate claquete, fala que é para coisa, mas ele fez isso quando ele está filmando uma cena lá isso daí é para o episódio 1 e ele está filmando uma cena do episódio 5. E aí ele, no final de uma diária, ele botou isso lá. Às vezes isso não pode passar batido, né, Raquel? Pode ficar meio perdido lá no meio. E aí, o problema que tá dando agora é porque tem uns offs que parece que caíram, mas em nenhum boletim tá que esses offs caíram. Então, tipo, inclusive no boletim tem a descrição, off tal e tal, mas em nenhuma diária fala onde que foi gravado. E aí eu tô tentando ir atrás, assim, da continuista e da logger de tipo, gente, isso aqui caiu, isso não caiu. Porque eles falaram também, tipo, lá na hora a diretora resolveu que esse off não era legal, então a gente não fez. Mas também ninguém colocou no boletim que caiu. Então você fica tipo assim, o que tá acontecendo? O que é o boletim? Ele é a documentação, vamos dizer assim, é a prova do que foi filmado ali. Em tese, se não tiver no boletim, você pode falar, não tá no boletim. Não tem obrigação de saber, não tá. Sabe? Às vezes já aconteceu comigo de ter coisas que estão lá e não estão no boletim, que alguém deu um olho lá, assistente de direção. Mas assim, em tese é documentação, é só a prova de falar assim, olha, tá aqui, no boletim não tem nada. Aí se eles fizeram lambança, não é culpa sua, porque você não tá, né, você não tem obrigação. Claro. O boletim é uma maneira de você até se proteger, né? De você falar, claro. Tá documentado, né? Mas essa pergunta que você fez é interessante porque assim, a edição ela é todo um processo, né? Hoje em dia, existe um negócio chamado LUT das câmeras, né? Que você já pega a câmera e você já aplica o LUT, que é como se fosse assim, a cor básica do que aquilo como vai ser, que não vai ficar assim simplão, né? Aquela cor lavada. Você vai aplicar o LUT da câmera, já vai dar a referência. Mas, dentro do processo de edição, você vai editar só com esse LUT, ou nem com esse LUT, se o diretor não quiser, vai editar, e só quando você tiver com o filme fechado, que aí vai entrar um outro profissional, às vezes pode até ser o editor, mas geralmente num filme profissional, numa série profissional não é, que é o finalizador. Aí tem o finalizador de som e o finalizador de cor, que é o colorista. O finalizador de som, ele vai fazer a edição fina, né, do áudio e vai fazer a mixagem. E o finalizador de cor, ele vai discutir, claro, com o diretor, com o fotógrafo muito também, para chegar no que eles queriam chegar. Porque só esse LUT não vai ser o que eles queriam chegar, entendeu? Até porque às vezes muda. A pessoa fez uma coisa, pensando numa coisa, e chegou no final do filme, pensou, não, eu queria botar isso aqui tudo meio lavado, então eu queria jogar essas cores muito para cima, mas o editor
geralmente não vai influenciar muito nisso. Ele pode até dar sugestão, né? Falar, não, esse filme daqui poderia ser mais assim, ter um clima mais apagado. Já aconteceu de eu dar sugestão de falar, não, porque esse filme não é preto e branco. Às vezes não aceitam, né? Mas você não vai ter muito poder de decisão nisso aí, não. E Carol, quer fazer uma pergunta? Por enquanto não, estou adorando, agradeço a partilha. Eu estava muito na dúvida que tipo de curso assim ia fazer, porque eu sou roteirista agora. Eu sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo em televisão, mas como editora de texto. Então, Sim. às vezes fazia ali um papel de assistente, né? Lidava muito com o Final Cut. E agora eu saí de televisão, estou migrando, né? Migrando assim, né? Migrando para o audiovisual, mas lidando muito com texto há muito tempo. E eu queria muito ir para a parte de montagem, assim. Então, eu estava sem saber se eu recomeçava indo para um curso de workflow mesmo assim, que acho que até a ABC tem também, apareceu há pouco tempo até, que é meio que dar esse panorama de assistência, ou se eu já ia para a edição. Então, eu estava muito curiosa para entender e agradeço muito a partilha, assim, me pareceu muito completo o curso. Agradeço vocês terem explicado Eu muito. sou formado em jornalismo também. Eu comecei minha vida como em jornalismo. Mas sempre gostei muito de cinema e tudo. E tanto que eu te falei, né? Eu trabalho mais com edição de documentário. O que tem a ver meio, né? Assim, depois eu fui fazer especialização Sim. em cinema documentário. E eu acho que a gente que é formado em jornalismo acaba indo um pouco... Geralmente a gente acaba puxando um pouco para esse lado. Sim. Até nos nossos próprios projetos, porque a gente... Exatamente. Assim, Entrei assim muito... para o audiovisual, né? fazendo roteiro assim, muito trabalhando com publicidade documental, enfim. Tô no caminho ainda, mas eu sinto muita falta de estar na ilha de edição, assim, de estar na outra parte da montagem. E quem faz roteiro também está contando a história, montando, e aí você conta de novo, né? A mesma história. É uma terceira... No mesmo filme, mas é uma outra camada. Então, eu senti muita falta. Então, estou buscando onde é que eu posso me formar melhor com isso. Estava muito na dúvida do software, né? Mas aí o Lohan falou, explicou bem, porque eu nunca trabalhei com o DaVinci. Não mexi, mas pelo que vocês falaram, é tranquilo. Quem entende os outros, mais ou menos, dá para pegar, então tudo bem. Eu acho bem tranquilo. E, assim, uma coisa que você falou que é interessante, que a edição ela é um trabalho... É um trabalho muito bom, mas, ao mesmo tempo, é cansativo. Você tem que ter um certo amor por isso aqui, porque é difícil, né? Imagina, você fica, às vezes, 12 horas vendo material. Muitas horas, é isso. Muitas horas ali. É engraçado que quem não sabe, você vê a mesma cena várias vezes, a mesma imagem, assim, às vezes, muitas vezes. Mas é uma chata, viu? Tem que ser uma coisa que você realmente gosta. Porque tem muita gente dentro do audiovisual que não gosta. Até a gente, diretor e tudo, que não consegue ficar na ilha. Porque é um trabalho assim que ele é longo, né? Não é... Tem muita gente mais ansiosa, tipo diretor mais ansioso, que não consegue ficar na ilha. Porque às vezes você vai trabalhando ali 2 minutos e demora um dia para você trabalhar 2 minutos. Às vezes não, é mais rápido, mas tem vezes que demora. Não tem jeito. E não sei, tem que ter uma vontade. Isso pode, às vezes, afastar algumas pessoas, né? Mas quando você gosta, se embarca. E principalmente essa coisa do documentário, para mim é muito interessante, particularmente, porque você tem a possibilidade de trabalhar com material de arquivo, né? Que é uma coisa que eu acho fascinante, assim, você pegar materiais de outros momentos, contar histórias, às vezes até usar eles de outras formas, né? Não só para ilustrar, né? Porque tem muito documentário que está ilustrando lá, fala, Getúlio Vargas fez isso, aí mostra a imagem do Getúlio Vargas fazendo aquilo lá. Mas tem documentário não, que está pegando aquele material do Getúlio Vargas para contar uma outra história e está, né, usando aquilo de uma maneira mais criativa. Isso até que eu chamo de normativo também, de você pegar e ressignificar aquele material, né? Como é que você pode, de uma maneira criativa, usar uma coisa, mas sem ser redundante? Porque às vezes você está, vamos dizer, tem muito documentário assim, tem um cara lá contando, eu trabalhei com Getúlio Vargas, ele era um homem muito bom, aí aparece lá a foto do Getúlio Vargas assim andando, sei lá o que, sabe? Ele está meio que ilustrando o que ele está falando.
Mas não, pode ser uma coisa que você está pegando aquela imagem do Getúlio Vargas andando e está falando de uma outra coisa completamente diferente, né? Claro, criando um sentido, né? Mas é interessante essas possibilidades. O Getúlio Vargas era um homem ótimo, parece ele chutando um cachorro, alguma coisa assim. Tipo. Tipo, ele era realmente ótimo. Muito bom. A pior é que até tem uns tipos de documentários assim que são mais assim, engraçados e fazem mais coisas assim, mais malucas assim. Ou você tem a própria propaganda soviética, né? Que sei lá, tem o Lenin assim, fazendo carinho no gatinho. Então, tipo, ele era um cara ótimo, ele tinha vários gatinhos, aí tá lá ele com o gatinho. Material de arquivo, cara, é uma coisa fantástica. Cara, você acha que já viu tudo, sempre tem mais coisas, sempre aparece mais coisas. O próprio YouTube do Arquivo Nacional, eles botam lá muita coisa no YouTube deles. É incrível, você vê coisas que você... É só entrar no YouTube, Arquivo Nacional, YouTube, você vai ver coisas que você nem imagina que tem, sabe, imagens assim, que você vai descobrindo. Sei lá, Caetano Veloso com 20 anos em São Paulo, assim, umas coisas que você nunca viu, assim, sabe? Você fala, caramba, que maneiro que isso existe. E aí, eu particularmente gosto muito, assim. É uma área que me atrai muito, o arquivo. E brincar, e de certa forma, brincar com o arquivo, né? Eu acho legal. Mas é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu convido vocês a participar do curso. E é isso. Vocês vão começar tendo aula de teoria da montagem com a Tainá. Aí depois vocês vão ter mais aulas práticas com o Lohan do DaVinci. Que vão ser 3 aulas seguidas. Depois eu dou uma aula falando mais dessas montagens desconstruídas. Aí depois vocês têm aula com a Raquel de assistência de edição. Aí depois volta mais aulas com o Lohan de DaVinci, porque a gente fortaleceu muito essa coisa do software para vocês não terem dúvidas. Porque as 3 últimas aulas são a mentoria de edição comigo. Que a mentoria de edição vai ser o quê? Você pegar esses tais projetos que foram feitos lá pelo pessoal das outras turmas e editar. Então, o que eu vou fazer, junto com a ajuda da Raquel também, porque, na verdade, vocês podem... a gente vai ter um grupo e vocês vão poder fazer perguntas, assim, sobre o processo, né? Mas, assim, nessa mentoria, eu vou pegar com vocês, vou assistir o trabalho de vocês que vocês estão editando e a gente vai conversar sobre o processo. Vocês vão falar os problemas também que estão tendo, né? Essas 3 últimas aulas, elas são muito para vocês aprenderem fazendo, assim, né? Não só sobre o software, problemas sobre o software, mas, assim, sobre... o diretor filmou dessa maneira, ele quer que faça assim, mas não está funcionando. Aí a gente vai conversar como entender, né? Como chegar, assim, a melhor maneira de mostrar aquilo, convencer o diretor, ou então dar outra possibilidade. Opa, Duque, você tá mudo aí. Não, foi uma interferência externa aqui. Tá. Bom, então, se vocês não têm mais questões, eu agradeço aí por vocês terem assistido e espero que vocês tenham gostado. Tá bom, super legal. Muito obrigada. Meu Deus, do nada isso agora, só porque eu fiz assim? Isso foi automático. Aí, faz de novo. Faz de novo. Ué? Você fez isso de propósito, não ferra. Isso é Eu feio. não sei como é que fez isso. Aí. Muito bom, muito bom. Tá bom. Genial isso aí. Timing perfeito. Convenceu todo mundo agora, não consigo todo mundo. Agora ensina pra gente, né, pô? Eu só fiz isso. Peraí. Eu não sei, eu sempre dou tchau assim. Eu não sei porque quem fez isso. Não entendi nada. Raquel, você é louca, né? Tá vendo? Depois você conta pra gente. Aí até meia-noite. Tá vendo a vitória aí, a vitória dos editores já? É todo mundo bitolado em edição. É um esquema de pirâmide, gente. Foi mal. Um abraço.
Beijo, gente. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau. Muito bom.